Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu me inscrevi para falar a favor, porque, na verdade, eu sou a favor da criação do Conselho, porque eu acho que o Conselho é que vai operacionalizar a desestatização, vai decidir aquilo que vai acontecer, e sou a favor da criação do fundo, porque o fundo é que vai fazer com que o prefeito João Dória cumpra o compromisso dele de usar os recursos da desestatização para investimentos na cidade. Agora, eu tenho algumas observações que eu acho que são importantes nós debatermos aqui. Queria pedir a atenção dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. Eu apresentei em formato de substitutivo, mas quero deixar claro já nesse debate que eu não tenho a pretensão de ser o autor do substitutivo de maneira nenhuma. Eu apresentei para que a gente pudesse somar os substitutivos, as emendas, as ideias que valorizem a cidade, valorizem o poder legislativo, para que a gente possa tirar um texto final de um substitutivo que possa definitivamente criar uma condição melhor para que a gente possa acompanhar de perto esse processo de desestatização dos bens do município de São Paulo. Então, a primeira observação que eu tenho para fazer para as senhoras vereadoras, para os senhores vereadores, é no artigo 2º. Então, diz assim: compete ao Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias, CMDP, inciso 2º do artigo 2º, decidir quais bens, serviços ou participações societárias do município serão objeto de desestatização, bem como aprovar os projetos, atenção, decidir quais os bens, depois, aprovar os projetos de alienação, concessão, permissão e parceria público-privada, inclusive quanto à sua modelagem. E eu acrescentei aqui como proposta, observada a prévia autorização da Câmara Municipal, nas hipóteses previstas pelo artigo 112 da Lei Orgânica do Município. Ou seja, está claro que nós estamos transferindo para o Conselho poderes de decidir e de aprovar os projetos, porém, não estamos abrindo mão do dispositivo do artigo 112 da Lei Orgânica, que são questões mais delicadas, que podem ser apresentadas para essa casa em formato de bloco, mas que precisam, pela lei orgânica, ser apresentadas. Aí diz assim: ah, mas está na lei orgânica. A lei orgânica é superior à lei ordinária. Mas se você vota a lei ordinária sem citar o dispositivo da lei orgânica, a interpretação é que você está transferindo a responsabilidade que você tem na pela lei orgânica. Então, assim, eu tenho essa responsabilidade, mas nesse caso específico, nesses casos especiais, aí eu transfiro a minha responsabilidade de vereador para o Conselho. Eu não vou citar todos os detalhes aqui, mas vou citar alguns que são importantes para nós. Então, prosseguindo aqui, ainda no artigo 2º, depois dos incisos, vem o parágrafo 1º, que diz assim: o órgão ou entidade da administração pública municipal titular do bem ou serviço participará da reunião para deliberar sobre a sua desestatização, com direito a voto. Mas não diz de que forma. Então, eu estou propondo aqui, acrescentando aqui o seguinte: bem como o Conselho Municipal da pasta, aquela pasta que detém o bem, deverá ser previamente ouvido. Acrescentei também um parágrafo 3º, porque diz assim:
Aqui eu acho que está tranquilo, porque está falando sobre o interesse público no inciso 1º, então vai só reafirmar, né? Acrescentei um parágrafo 6º ao artigo 2º, que também existia na lei anterior, que está sendo revogada, que é muito simples. Diz assim: a participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço público relevante. Aí diz assim: mas o Conselho é formado por secretários. É lógico, é formado por secretários. Os secretários já têm os seus salários. A participação no Conselho não dará direito a mais nenhum tipo de remuneração. O secretário já é secretário, ele já tem a remuneração dele, então é importante a gente dizer que a participação no Conselho não é remunerada. Outra questão que eu acho que é importante: como são muitos bens, só de imóveis, segundo as informações que a gente tem, são mais de 1.000 imóveis. Então, eu acrescentei aqui como proposta o parágrafo 7º, que diz assim: o Conselho Gestor remeterá à Câmara Municipal, anualmente, até o último dia útil do mês de março, quer dizer, dá tempo de fechar o ano, relatório detalhado das atividades desenvolvidas e desempenhadas no âmbito dos contratos de parceria público-privadas no ano anterior. Isso, inclusive, já estava disposto na lei que está sendo revogada, a Lei 14.517 de 2007. Outra questão importante, artigo 3º. A fim de garantir a probidade pública e moralidade administrativa, economicidade e publicidade das decisões, aqui alude o inciso 2º do artigo 2º desta lei, deverão obrigatoriamente ser observadas as regras a seguir. E eu vou, são algumas, mas eu vou ler duas que para mim são fundamentais. Quaisquer alienações, concessões, contratos ou parcerias que envolvam valores superiores a 100 milhões de reais só poderão ser firmados com empresas que já tenham estabelecido, na data da publicação desta lei, regras de compliance públicas, afinadas com a preservação da livre concorrência e que atendam às regras estabelecidas pela Portaria CGU número 909, de 7 de abril de 2015, da Controladoria Geral da União. Aí diz assim: não precisa pôr isso, porque já é uma regra da Controladoria. Claro que precisa pôr. Claro que precisa pôr. Veja bem o valor, 100 milhões. Se não for uma empresa com todas essas garantias que eu acabei de ler aqui, acabou, complica. O inciso 5º do artigo 3º diz assim: o edital respectivo ou contrato devem prever como condição para a parceria que envolva bens ou serviços no centro expandido da cidade, Lei Municipal 16.050 de 2014, investimento de igual ou maior valor em bens ou serviços equivalentes fora do centro expandido da cidade. Isso está no dispositivo legal. Diz assim: não, mas está na lei, já está em outra lei ordinária e tal, não precisa pôr. Tem que pôr, porque é nessa lei que a gente vai condensar algumas regras elementares para investimento daqueles bens que serão alienados. Aqui no artigo 4º, eu estou acrescentando algumas poucas palavras. Mas, no início, é assim: o Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias deverá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública, porque no texto original está poderá e não deverá.
E aqui a gente está dizendo o seguinte: deverá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública ou realizar audiência pública para manifestação da sociedade a respeito de projetos e atos normativos de sua competência, nos termos exigidos pela Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Ah, mas já está na Lei Federal. Está na Lei Federal, mas não está no texto. Então, aí depois, poderá não é deverá. O deverá é para cumprir a Lei Federal. Por isso que eu estou pondo em cima deverá e embaixo por que deverá. Porque já tem uma lei federal que obriga. E a nossa lei, dissimuladamente, diz assim, poderá. Mas como poderá se a lei federal diz deverá? Se a lei federal já diz deverá, então deverá. É obrigatório. Parágrafo 2º do artigo 4º. Estou dando uma pincelada aqui em algumas propostas, porque eu acho que o debate está aberto e a gente precisa fazer essa troca de ideias até chegar num substitutivo que realmente valorize o processo e valorize o legislativo. As contribuições provenientes de consulta ou audiência pública deverão ser amplamente divulgadas pelos meios oficiais, mas não vinculam o Conselho Municipal de Desestatização e Parceria, está claro? Artigo 5º. Caberá à Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias a implementação e o acompanhamento das desestatizações, competindo-lhe, entre outras atividades. E eu fiz um acréscimo aqui no inciso 2º. Mobilizar, desmobilizar, definir e implementar o processo de desestatização dos bens e serviços municipais. E acrescentei aqui o seguinte: observada a lei orgânica do município. Não custa nada, gente, a gente deixar as coisas claras. E aí entramos no capítulo do Fundo Municipal de Desenvolvimento, FMD. Artigo 6º. Esse é importante. Diz assim: fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento, FMD, de natureza contábil, vinculado à Secretaria da Fazenda, cujo objetivo principal, não é o único, é o principal, é o financiamento e expansão contínuos das ações destinadas a promover o desenvolvimento da cidade de São Paulo. O prefeito deixou claro publicamente que esses recursos seriam só para investimento. Deu uma reprimenda no vice-prefeito quando ele viajou, e o vice-prefeito encaminhou o projeto aqui dizendo que podia pagar a dívida e tal. Mas veio com esse texto: o objetivo principal é o financiamento. Se é só para investimento, como o prefeito se comprometeu e reafirmou na imprensa, a gente tem que dizer o seguinte: o objetivo único, ou cujo objetivo, não o principal, porque quando você coloca principal, pressupõe que existem os acessórios. Então é importante a gente colocar o objetivo único ou só o objetivo. E aí tem uma coisa que é uma medida de justiça, que eu acho que é importante a gente também ficar atentos em relação a isso. Artigo 7º. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento serão destinados pelo Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias para investimentos nas áreas da saúde, educação, segurança, habitação, transporte e mobilidade urbana. Então, por exemplo, não tem aqui assistência social, Soninha. Também não tem o esporte. Me dá um pouco de dor no coração não ter o esporte. E aí faz assim, faz a concessão do Pacaembu, por exemplo. Quanto que vai de recurso para a Secretaria de Esportes, que ficou aguentando o Pacaembu aí durante tantos anos? Então, a gente tem que pôr isso aqui. Então, diz assim, parágrafo único. No mínimo, 40% dos recursos obtidos pelo fundo com a desestatização de determinado bem ou serviço deverão ser investidos
na área da secretaria ou órgão responsável por sua anterior gestão. Então, é assim, é justo. Quer dizer, se o imóvel pertencia à Secretaria de Assistência Social, vai 40% para a Secretaria de Assistência Social e o resto para outros investimentos em outras áreas que estão estabelecidas aqui. Se o imóvel pertencia à CET, por exemplo, vai 40% para melhorar o trânsito e o resto vai para os investimentos que estão estabelecidos aqui. E tudo é investimento. E aqui é uma medida de justiça dentro, inclusive, da própria administração pública. E para concluir, senhor presidente, depois eu vou dar uma parte aí ao vereador Paulo Frange e aos outros vereadores que quiserem se manifestar, ainda no artigo 8º, no parágrafo único, eu também fiz um acréscimo que é só para a gente prevenir. Parágrafo único. Poderão, igualmente, ser vinculados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento os direitos, bens e serviços a serem objeto da desestatização, e acrescentei aqui aquele óbvio, observada a prévia autorização da Câmara Municipal, da nossa Câmara Municipal, nas hipóteses previstas no artigo 112 da Lei Orgânica do Município. Então, como os nobres vereadores e as nobres vereadoras podem ver, eu não estou modificando o projeto. A minha proposta para debate é que a gente acrescente algumas frases, algumas palavras, e exclua outras palavras, para que a gente não transforme. Porque quando eu falei com o prefeito naquela reunião lá na presidência, ele disse assim: prefeito, a gente gostaria de participar do processo. Nós somos vereadores eleitos na cidade, nós representamos a população dessa cidade. Então, se o senhor mandar um projeto só, englobando tudo, a gente não tem como discutir. Ele falou: não, tem o meu compromisso, tinha 40 vereadores lá, você tem o meu compromisso que nós vamos mandar em vários projetos. Se aprovar esse aqui do jeito que está, não vai mandar nenhum. Não é que ele vai mandar 5, 6 ou 1. Do jeito que está, não manda nenhum, porque aqui, do jeito que está, nós estamos abrindo mão do nosso direito de ser vereador, num momento tão importante para a cidade. Ninguém aqui está atrapalhando, ninguém aqui está atrasando as coisas. Pelo contrário, a base do governo é uma base gigante, de 45 vereadores, tem pelo menos, de 55 vereadores, tem pelo menos 42, 43 firmes na base do governo. O que a gente precisa é valorizar o nosso trabalho, valorizar o nosso mandato, de cada um de nós e do todo da Câmara Municipal. Nós existimos para quê? Nós existimos para quê? Então, assim, são poucas alterações, para menos e para mais, que eu estou propondo para o nosso debate, para que a gente possa realmente valorizar esse processo e participar desse processo como vereadores, por obrigação de ofício, porque nós não fomos eleitos para apertar o botão sem ler, ou para apertar o botão para dar carta branca uma atrás da outra para o Executivo, porque o João Dória vai indo muito bem, mas o João Dória vai ser prefeito 4 anos, essa lei fica aí, gente. Ele cercado de gente muito competente, que está aqui do lado dele, é verdade, mas essa turma daqui a pouco vai embora. E a lei fica. Aí tem que revogar a lei. Aí o outro governo vai ter maioria, vai segurar a lei. E a lei é carta branca. Acabou o legislativo. Nós estamos, entre aspas, caçando os nossos próprios mandatos, sem acrescentar algumas coisas e sem excluir outras coisas desse texto. Vou dar uma parte ao vereador Paulo Frange.